Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de drama e suspense chamado Alice. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa numa área rural da Geórgia, propriedade do Sr. Paul Bennett, nos Estados Unidos. Alice tem sido escravizada nessa plantação durante anos incansáveis e tem ansiado pela sua liberdade. Uma noite, Alice se casa secretamente com Joseph, seu amado marido, mas o Sr. Paul interrompe o casamento com um tiro. Na manhã seguinte, enquanto trabalha, Joseph pega um coelho que estava comendo a plantação, mas o Sr. Paul pensa que ele está roubando e o chicoteia. Enquanto isso, Alice está servindo um copo de água ao Sr. Paul e nota que Joseph está sendo chicoteado por ele. Em choque, ela deixa o copo de vidro cair no chão e quebrar. Depois disso, à noite, Alice e Ruth, a mãe de Joseph, decidem dar uma olhada em Joseph para saber como ele está. E ao chegarem ao quarto, os outros trabalhadores já estão tratando a sua ferida. Todos eles estavam pensando em fugir, mas sabiam que se cometessem um erro, apenas seria a morte. Então eles mudam de ideia. Alice acredita que deve haver outra maneira, mas Joseph diz a ela que o Sr. Paul sabe sobre o casamento deles. No dia seguinte, o Sr. Paul diz que quer casar Joseph com uma das empregadas domésticas do seu vizinho, mas ele se recusa. Entretanto, Joseph não tem opção a não ser aceitar o casamento, assim como qualquer outro escravo da fazenda, que é obrigado a seguir as ordens do Sr. Paul. O acordo entre o Sr. Paul e o vizinho Levi é que o primeiro filho que Joseph tiver pertencerá a Levi. Todo domingo, o Sr. Paul força Alice a satisfazer os seus desejos. Joseph está furioso com isso e começa a procurar uma saída, mas um dos seus colegas lhe conta a história de alguém que tentou fugir e foi morto e enterrado. Em seguida, Joseph visita o local onde o tal homem foi enterrado e encontra um isqueiro em sua cova. Enquanto isso, o filho do Sr. Paul volta de férias e a Sra. Bennet faz a seguinte declaração: "Você não pode ver", e Alice tenta descobrir o que ela quis dizer com isso. Enquanto ela está em seu quarto naquela noite, Joseph entra sorrateiramente e chama sua atenção, mostrando a ela o isqueiro que pertenceu a alguém como eles. Há tanta coisa acontecendo que eles não têm ideia do que fazer, mas precisam escapar, e Joseph diz a Alice para esperar o seu sinal, para que eles possam fugir, só que infelizmente o seu plano de fuga não corre bem. Joseph leva um tiro enquanto tenta pegar a arma de Aaron, e Alice lhe diz para correr o mais rápido que puder, mas ele não chega muito longe. Então Aaron o mata a tiros e traz o seu corpo ao Sr. Paul. Alice fica completamente devastada, mas ela tenta manter a sua sanidade. Naquela mesma noite, o Sr. Paul está jantando com o seu filho e pede que Alice se sente com eles na mesa de jantar. Mas quando ele começa a ser desrespeitoso, isso a deixa furiosa e ela o ataca, mas ele consegue dominá-la. Depois ele pede a Aaron que o ajude a amarrá-la com uma corda e coloca uma mordaça em sua cabeça. Em seguida, ele a deixa do lado de fora, jogada no chão durante toda a noite. Na manhã seguinte, ele a desamarra e lhe diz que quer superar tudo isso. Mas quando ele lhe dá um copo de água, Alice bebe a água e bate na cabeça dele com o copo. Ela tenta escapar, mas ele a agarra e a estrangula. Então, Alice pega o vidro quebrado e apunhala um dos seus olhos. Depois disso, Alice foge para salvar a sua vida pelos bosques vizinhos, até chegar a uma rodovia, confusa e sem rumo. É quando um caminhão que está andando extremamente rápido aparece. Alice fica no meio da estrada e o caminhão para milagrosamente, a centímetros de onde ela está. Por causa do choque, ela desmorona na frente do caminhão. O motorista, Frank, a leva para dentro do veículo e segue viagem. Ela acorda pelo caminho, fica assustada e começa a gritar. Frank tenta acalmá-la e tenta conversar com ela, perguntando se ela sabe onde ela está e em que ano. Então ela vomita dentro do carro e Franklin decide levá-la ao hospital para que ela possa receber algum tratamento. Ela se pergunta onde ela está, já que nunca foi a um hospital. Então ele a leva até a recepção e vai embora. A recepcionista pede algumas informações, mas ela não tem documentos e só sabe o seu primeiro nome. Em seguida, Franklin muda de ideia e decide voltar para acompanhá-la, mas a recepcionista não dá nenhuma informação a ele, porque ele não é parente dela. Então ele desce até a ala de emergência, encontra a Alice e depois a leva para o seu local de trabalho. Ao chegar lá, Alice conhece o irmão de Franklin, Danny, e depois de uma pequena conversa, ele a leva para sua casa, oferece um lanche de mortadela e suco de amora, além de lhe dar algumas roupas e uma cama para dormir. Na manhã seguinte,
Franklin lhe oferece café da manhã e alguns livros antes de ir para o trabalho. Alice se mantém ocupada observando os objetos da casa e pega uma lista telefônica tentando encontrar o número da senhora Rachel Bennet. Ela também lê alguns livros sobre a história da escravidão, compreendendo assim que foi escrava durante todo esse tempo e que agora está livre. Depois de ligar para várias Rachel Bennet do escritório, ela consegue contatar a senhora Rachel, que é casada com o Sr. Paul, e pede para se encontrar com ela. Então a senhora Bennet lhe dá um local e uma hora que elas podem se encontrar. Na cena seguinte, Franklin precisa entregar um relatório de um trabalhador que roubou amoras, mas ele pergunta ao seu irmão por que ele deveria fazer isso. Ao chegar em casa, Alice já tinha feito o jantar para ele, e enquanto ele come, sugere que ela precisa fazer alguma coisa para ajudar a recuperar a sua memória. No entanto, Alice lhe diz que não perdeu a memória, que sabe tudo sobre si mesma, de onde veio e que era uma escrava. Franklin lhe pergunta se ela tem certeza do que está dizendo, porque ele não pode ajudá-la a fazer justiça. Então, Alice diz que vai se encontrar com uma pessoa no dia seguinte para resolver as coisas. Na manhã seguinte, Franklin a leva ao restaurante onde ela marcou de se encontrar com Rachel. Ele se oferece para acompanhá-la, mas ela recusa. Em seguida, Alice pede um café enquanto espera. Rachel entra com o seu filho Daniel e tem uma conversa com Alice sobre tudo o que aconteceu com ela. Ela afirma que estava tentando criar um lar seguro e disciplinado para Alice, mas Alice responde dizendo que isso é tudo mentira. Alice discute com Rachel dizendo que ela os deixou para sofrer e não se importou com eles. Então Rachel tenta mostrar autoridade sobre Alice, que a ameaça abertamente, dizendo que não tem mais medo dela. Rachel diz a Alice que ela não vai conseguir entender o que é liberdade, mesmo depois de 1 milhão de anos. Então Alice lhe dá uma bufetada na cara e responde a Rachel que ela é a liberdade. Rachel sai imediatamente com o seu filho e Frank chama Alice, mas ela a persegue e bate em seu carro enquanto Rachel se afasta. Na outra cena, Franklin tenta acalmar Alice, mas ela quer voltar e resgatar os outros escravos que ainda estão na plantação do Sr. Paul. Alice decide pesquisar e planejar tudo antes de embarcar na missão de resgate, mas Frank tenta convencê-la a desistir. Ela se recusa e pede ajuda dele, mas Frank não pode porque perdeu a sua mãe lutando pela mesma causa. Alice tenta convencê-lo de que ele pode mudar e tentar novamente, mas Franklin lhe diz que seria uma sentença de morte para um homem negro tentar lutar pela liberdade dela na terra de um homem branco. Frank diz a Alice para ir em frente e lutar pela sua liberdade, porque ela não tem nenhuma certidão de nascimento, nenhuma identificação, nenhum seguro social e por isso não tem nada a perder. Ela diz francamente a Frank que fazer a coisa certa não é uma má ideia, e ele está errado por não acreditar nisso. Em seguida, Frank pergunta qual é o seu plano e traz armas para ela. Ela trouxe um mapa para encontrar a localização da plantação e esperava que Frank se juntasse a ela, mas ele recua no último minuto. Alice fica chateada, mas não desiste da sua missão. Por isso, ela segue em frente com o seu plano. Naquele dia, Frank parece chateado no trabalho e o seu irmão vem perguntar se ele está bem, mas Frank simplesmente pede para ele deixá-lo em paz. Enquanto isso, Alice está na rodoviária esperando o ônibus. Então, Frank dirige até ela em seu caminhão e pede que ela entre para que eles possam ir juntos. Chegando ao local, Alice começa a jogar combustível ao redor do terreno, onde a plantação do Sr. Paul está localizada, e Frank faz uma ligação para um posto de bombeiros. No local, Alice diz a Frank que está orgulhosa dele, e a sua mãe também estaria orgulhosa por ele estar defendendo a justiça. Então, ambos entram no caminhão e dirigem até a casa do Sr. Paul. Ao ver o caminhão se aproximando, o Sr. Paul pede a todos que fiquem atrás da casa, mas ninguém se mexe. Em vez disso, eles ficam tentando descobrir quem está no caminho. Então, Alice e Frank saem do carro, e Alice aponta a arma para o Sr. Paul. Aaron tenta chegar perto, mas Frank o detém. Alice pede ao Sr. Paul para entrar na casa, e ele lhe diz que desta vez ela não fugirá das suas instalações. Os dois entram na casa, ela ordena que ele se sente, e ele pergunta o que ela quer. Alice lhe diz que quer que todos saibam a verdade, mas o Sr. Paul diz que ela só vai dar mais trabalho para os outros. Então ela responde, dizendo que eles não trabalharão mais para ele. Ele mentiu para eles para se sentir importante, e ela não vai deixá-lo ir livremente, porque ela é mais inteligente e melhor do que ele. O Sr. Paul afirma ter lhes dado uma vida digna, afirmando que nunca disse a ninguém que eles eram obrigados a ficar. Um flashback mostra o dono do isqueiro que o Sr. Paul matou e enterrou em suas terras. Então ele pergunta o que ela vai fazer, se ela pretende matá-lo. Então Alice diz que vai fazer do seu último suspiro um inferno para ele.
Ele dirige a resposta de volta para Alice e se levanta para atacá-la. Então ela atira na sua perna, o amarra e o arrasta para fora. A polícia e os bombeiros estão a caminho. Enquanto isso, todos observam Alice amarrando o Sr. Poe a uma vara do lado de fora. Frank vai ao encontro da equipe de bombeiros e Joseph aparece vivo, cambaleando com uma pequena ajuda. Alice se aproxima e o abraça com lágrimas nos olhos. Um dos bombeiros se aproxima de Alice e pergunta o seu nome. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.